Olá, chamo-me Marisa Carvalho, sou docente da Faculdade de Educação e Psicologia e hoje venho partilhar convosco uma reflexão acerca da diversidade na educação, procurando trazer algumas orientações ou alguns princípios que nos podem ajudar enquanto docentes na organização das nossas aulas, atendendo à diversidade de estudantes. Para tal, gostaria de iniciar esta reflexão com um conjunto de questões de partida que talvez sirvam, por um lado, para uma reflexão mais individual, mas também vão servir para nos guiar ao longo desta breve apresentação. Então, três questões que gostaria que pensássemos e que vou procurar também discutir. Por um lado, o que é a diversidade, não é? O título deste momento da apresentação é precisamente Diversidade na Educação. Então, como ponto de partida, como definimos, como vemos, como interpretamos a diversidade? Por outro lado, uma segunda questão é como é que eu me sinto em relação à diferença, em relação à diversidade? E em função daquilo que eu sinto e penso sobre isso, como é que eu faço? Não é? O que é que eu faço? Como é que eu atuo face à diferença, face à diversidade? E, finalmente, como é que estas diferentes formas de pensar, de sentir, de fazer, têm implicações na nossa prática pedagógica? Então, vamos começar pela primeira questão. O que é a diversidade? Eu trago-vos aqui um conjunto de ideias, de conceitos que resultam da literatura internacional na área da educação e, em particular, na área da educação inclusiva. E uma destas ideias parte precisamente do pressuposto de que diversidade é diferença. Diversidade traduz a diferença que existe entre as diferentes pessoas. Cada um de nós tem um conjunto de características que o definem, tem uma identidade própria que é única e é essa diferença que traduz a diversidade em cada um de nós e que também traduz a diversidade dos nossos estudantes. Pegando aqui um pouco num conceito que é um conceito partilhado pela OCDE, a diversidade refere-se às diferenças existentes entre as pessoas e que de algum modo representam dimensões mais salientes e que fazem com que haja uma determinada associação a um determinado grupo, com que nos sintamos pertença a um determinado grupo a partir de uma dada característica, não é? Por exemplo, eu sinto-me mulher, sou mulher e associo-me, digamos assim, ao grupo, à categoria mulher. Portanto, isto tem um pouco a ver com o modo como cada um de nós se sente, se percebe, a sua própria identidade, mas de alguma forma também tem a ver com o modo como os outros nos percebem. E, na realidade, pensar a diversidade como diferença na nossa sala de aula, se olharmos para estas duas salas de aula, conseguimos, de facto, identificar um conjunto de diferenças que poderá caracterizar cada um destes estudantes ou cada uma destas pessoas, seja do ponto de vista da idade, do género, da sua origem, da sua cultura, enfim, podemos aqui entender esta diversidade e esta diferença muitas vezes presente na nossa sala de aula, ou sempre presente na nossa sala de aula. Então, este conceito de diversidade remete para um conjunto de características que podem incluir, por exemplo, a raça, o género, a orientação sexual, a linguagem, a cultura, a religião, as nossas, enfim, habilidades, capacidades físicas, mentais, origem, entre outros aspectos que traduzem, que definem a nossa identidade. Do ponto de vista da educação, importa destacar algumas destas dimensões. Este é um esquema da OCDE também que representa, de alguma forma, um conjunto de características que hoje, no presente, tendem a ser salientes no domínio da educação quando pensamos nesta diversidade. Então, começar por destacar a dimensão das necessidades educativas ou da deficiência ou da dificuldade de aprendizagem como uma dimensão presente em educação,
e relativamente à qual nós estamos cada vez mais atentos, incluindo aqui uma grande diversidade de questões dos nossos estudantes. Depois também importa trazer para aqui uma outra questão que tem a ver com a sobredotação e altas habilidades, como uma categoria também relevante do ponto de vista da educação, sendo contudo de assinalar que este aspecto tende a ser subidentificado e, portanto, de alguma forma também esta subidentificação leva a uma não adoção de medidas que possam ser adequadas para estudantes com características relacionadas com sobredotação e altas habilidades. Há também, naturalmente, que destacar aqui os estudantes internacionais, as migrações, como fatores que trazem diversidade para as nossas salas de aula, para as nossas universidades, assim como também algumas minorias, mais do ponto de vista cultural, religioso, étnico, e que também são salientes do ponto de vista de pensar a educação, e depois ainda uma outra dimensão que tem a ver com o género, por um lado as questões do género, a diferença homem-mulher, numa perspectiva mais binária, mas também a identidade de género, numa perspectiva mais ampla, e a orientação sexual. São também aspectos relevantes. Importa aqui assinalar, e é um dos aspectos que gostava de destacar aqui, ainda a propósito da diversidade, o conceito de interseccionalidade, que tem a ver com o modo como estas diferentes dimensões se cruzam na mesma pessoa. Cada um de nós não é apenas o seu género, não é apenas a sua idade, cada um de nós é muito mais do que isso. E aquilo que define a nossa identidade resulta também deste cruzamento entre as múltiplas dimensões que fazem de nós quem somos, mas este cruzamento pode, por um lado, trazer a uma dada pessoa uma situação de privilégio, mas pode também contribuir para uma situação de maior desvantagem ou de exclusão. E, portanto, mais do que pensar a pessoa a partir de uma dada dimensão, importa conhecer a diferença e a identidade daquela pessoa para adequar também as nossas práticas em função desta diversidade. Então, partindo do conceito de diversidade como diferença, importa refletirmos sobre o modo como nos sentimos e o que pensamos sobre esta diferença. Há uma série de trabalhos na área da psicologia e da educação que têm vindo, sobretudo, a aprofundar este tema das atitudes, sentimentos e preocupações dos professores em relação à diversidade e inclusão, seja no ensino básico e secundário, seja também no ensino superior. E quer na literatura internacional, quer também no contexto português, o que se tem verificado neste conjunto de trabalhos é que, de alguma forma, globalmente, os professores tendem a entender a diversidade e a inclusão como um valor, como um princípio, como um aspecto positivo a considerar. Contudo, quando pensam na diversidade na sua sala de aula, na diferença na sua sala de aula, isso tende a aumentar as preocupações em relação ao modo de fazer. Por exemplo, como é que vamos desenvolver um conjunto de aulas atendendo à diversidade de alunos, por exemplo, que possam não falar a língua portuguesa, se as nossas aulas forem em português, ou como é que eu vou ensinar uma pessoa com deficiência se não tenho treino ou formação específica para trabalhar com estas pessoas. Enfim, há um conjunto de preocupações e sentimentos menos positivos que tendem a muitas vezes estar associados às preocupações e sentimentos dos professores em relação à inclusão e à diversidade. Isto impacta no modo como cada docente se sente ou não eficaz para gerir a sua sala de aula e planear a sua sala de aula. A literatura tem também apontado alguns dados sobre esta questão
E então o que se tem verificado é que os docentes tendem a sentir-se eficazes na instrução, no ensino de um determinado conteúdo, numa determinada competência, contudo, tendem a sentir-se menos eficazes quando têm que gerir comportamentos menos apropriados na sua sala de aula. Ainda assim, destaca-se a importância da colaboração como um elemento que pode aumentar o sentido de eficácia e a própria eficácia, isto é, a colaboração quer entre docentes, quer também a colaboração entre docentes e outros profissionais que, em alguns casos específicos, possam auxiliar no desenho pedagógico e na definição de estratégias. Então, o modo como pensamos, como sentimos, é relevante também do ponto de vista da nossa prática. E por isso importa que cada um de nós possa também refletir sobre isso. Como é que eu me sinto em relação à diferença? A diferença é para mim um aspecto que vai enriquecer a minha sala de aula? Ou, por outro lado, vou entender esta diferença como um desafio difícil de gerir? Em função disso, como é que eu faço o planeamento da minha aula, das lições que eu vou desenvolver para os meus estudantes e para trabalhar um conjunto de conteúdos e competências, não é? Então, esta é uma reflexão mais pessoal e, portanto, fica aqui o desafio a cada um de vós para fazer esta reflexão e, a partir daqui, pensar um pouco a sua prática. E, neste sentido, deixo aqui algumas sugestões que podem aumentar, por um lado, este sentido de valorização da diferença, o sentido de maior inclusão por parte dos estudantes em relação à sua turma, ao seu grupo, à sua universidade e também possam abrir um espaço que facilita depois todo o processo de aprendizagem. Então, uma das sugestões que deixo é pensar um pouco sobre o que é que eu posso fazer para conhecer mais os meus estudantes e aquilo que os torna únicos. Isto talvez possa ser um aspecto positivo. Naturalmente que turmas com um maior número de alunos pode ser mais desafiante, mas podemos sempre encontrar estratégias para conhecer um pouco mais cada um dos nossos alunos, sobretudo do ponto de vista do seu processo de aprendizagem, do ponto de vista pedagógico. Ainda assim, algumas sugestões. Podemos partilhar um pouco de nós, não só do ponto de vista académico, mas também do ponto de vista mais pessoal, dentro daquilo que são limites que entendemos que possamos partilhar. Também pode ser relevante conhecer os estudantes pelo seu nome e nomeá-los nas nossas interações, nas nossas aulas, e também desenvolver ações no contexto da nossa sala de aula que nos permitam, por um lado, conhecer os nossos estudantes, os estudantes conhecerem-nos um pouco a nós, mas também permitir o conhecimento dos estudantes entre si. Depois, uma outra sugestão ou uma outra questão a refletir. As minhas aulas, conteúdos, materiais, partem de uma perspectiva única que é minha ou, por outro lado, também refletem a diversidade que está na sala de aula, que está na universidade, que está na sociedade? Como é que nós podemos expandir então esta perspectiva única, mais centralizada no docente, para uma perspectiva mais ampla? Aqui há algumas sugestões. Por um lado, podemos utilizar autores, textos, materiais com origens diversas e que também, de alguma forma, tendem a estar menos representados no tipo de literatura que sugerimos, de estudo e de apoio, isto sempre que possível, naturalmente. Utilizar exemplos diversificados que também representam a diversidade nestas múltiplas dimensões que falamos, do ponto de vista da idade, do género, da cultura, entre outras, e dentro daquilo que também faz sentido no contexto de cada unidade curricular. Também podemos organizar trabalhos, tarefas, os espaços, os grupos, de forma mais intencional.
e podemos, em alguns momentos, pensar em grupos mais homogéneos em função de um determinado objetivo, podemos, em outros momentos, criar grupos heterogéneos atendendo a outros objetivos. Enfim, o modo como nós organizamos as tarefas, a sala de aula, os grupos, a própria avaliação pode também refletir alguma intencionalidade do ponto de vista da diversidade de conteúdos e materiais e desta diversificação também da representatividade em relação a múltiplas categorias. Finalmente, uma última questão para reflexão é qual é o meu diversity statement, a minha afirmação de diversidade enquanto docente. Não é? Enquanto docente, como é que eu me defino? Como é que eu me posiciono face à diversidade e qual é o caminho que eu tenho que percorrer no sentido de uma maior inclusão? Aproveito talvez para partilhar aqui o meu próprio diversity statement, a minha afirmação de diversidade, como exemplo para um ponto de partida à reflexão mais individual. Então entendo que, para mim, como docente, eu devo garantir que o meu conhecimento, competências e práticas nas múltiplas dimensões da ação, ensino, investigação, responsabilidade social universitária, refletem a compreensão e a valorização da diversidade da pessoa humana, favorecem a inclusão de todos numa perspectiva de bem comum e contribuem para a eliminação de todas as formas de exclusão e discriminação na educação e na sociedade. Claro está que esta minha afirmação da diversidade também está amplamente alinhada com aquilo que é a minha área de atuação, de estudo e de intervenção. E, portanto, cabe a cada um de nós pensar como nos posicionamos face à diversidade e o caminho que precisamos de percorrer ou devemos percorrer no sentido de uma maior valorização da diversidade e também no sentido de uma maior inclusão de todos os nossos estudantes nas nossas salas de aula, na universidade e até, poderia dizer, da comunidade e sociedade em geral. Então, são algumas das questões que vos deixo como desafios para refletirem de forma mais individual e termino esta minha apresentação partilhando aqui uma das afirmações de Maya Angelou, uma ativista pelos direitos humanos, que define a diversidade como uma tapeçaria rica em cor, em pontos, e é esta diferença, é esta riqueza do ponto de vista da cor, dos pontos, dos padrões, que torna cada uma das tapeçarias únicas, diferentes e atrativas. E é isso que representa também a diversidade, o modo como a diferença de cada um de nós pode ser única e traduzir riqueza também na nossa sala de aula, na nossa universidade e na nossa sociedade. Muito obrigada e até breve.